Olá, pessoal! Eu sou a Ana e é um prazer enorme ter vocês com a gente em mais um episódio do Minuta IA Explica. E eu sou o Paulo. E hoje, Ana, a gente vai mergulhar numa história que é quase um roteiro de filme sobre mobilização social, direito urbanístico e preservação ambiental. Ah, já me pegou. É daqueles casos que a comunidade se une e faz acontecer, né? Adoro. Exatamente! Vamos falar sobre o Parcão, o Parque Municipal Henrique Luiz Roessler, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O artigo que a gente analisou hoje, escrito por Jorge Luiz Stocker Jr. e Sinara de Araújo Vila, detalha uma luta histórica. E quando você diz luta, Paulo, é tipo uma batalha jurídica e popular mesmo, com reviravoltas e tudo mais? Mais do que isso, Ana. Imagina um grupo de artistas, ecologistas e arquitetos que se junta para impedir que uma área gigante e super importante vire um loteamento. É tipo Davi contra Golias, só que com a burocracia do direito urbanístico no meio. Nossa, que legal! Tipo aqueles mutirões de pintura que o documento menciona, mas numa escala muito maior de preservação territorial. Explica pra gente, qual era o pano de fundo? Onde tudo começou? Então, Ana, o artigo contextualiza que Novo Hamburgo tem um histórico forte de mobilização civil pela defesa do patrimônio, que começou lá na década de 1970. Inicialmente, o foco era no patrimônio arquitetônico, com o artista visual Ernesto Frederico Scheffel e a historiadora Ângela Teresa Sperb, liderando um movimento para preservar as fachadas históricas de Hamburgo Velho. Espera, deixa eu entender isso direito. Começaram pintando fachadas de casas e isso evoluiu para proteger um parque inteiro? Isso é sério? Sério, Ana. E olha que essa movimentação de pintura era tão forte que gerou até um contramovimento de pessoas que não queriam um tombamento. Mas a coisa escalou. O Ernesto Scheffel, o artista, notou que uma área de 51,3 hectares, conhecida como Campo dos Schmidt, era contígua ao centro histórico e, pasme, reproduzia o traçado de um lote colonial quase intacto da imigração alemã. Um lote colonial inteiro preservado dentro da área urbana? Isso é uma raridade. E o que o pessoal da Paquetá Empreendimentos Imobiliários queria fazer com essa preciosidade? Exato. E essa era a questão central. A Paquetá Empreendimentos Imobiliários tinha planos de lotear essa área, o que ameaçava completamente essa continuidade histórica e ambiental. Foi aí que o grupo do parque, formado por ecologistas e arquitetos, incluindo a arquiteta Jussara Clay, entrou em cena. Ah, o Grupo do Parque, que nome emblemático. E qual foi a estratégia deles, Paulo, para barrar esse loteamento? Eles foram incansáveis, Ana. A partir de 1986, promoveram caminhadas ecológicas, lançaram a campanha Parcão Já com adesivos vermelhos e verdes e fizeram inúmeros atos públicos, mobilizando artistas e ativistas. Foi uma pressão popular enorme veiculada pelo jornal NH, o principal diário da região. Uma campanha de base super orgânica, então. E o poder público, como reagiu a tudo isso? Decretou a desapropriação logo de cara? Não foi tão simples, Ana. O então prefeito Atalíbio Foscarini chegou a se comprometer e assinou o decreto número 108, de outubro de 1986, declarando a área de utilidade pública para fins de desapropriação. Chegou a se comprometer, Paulo. Isso soa como se algo tivesse travado no meio do caminho. Bingo! O documento aponta que os andamentos parecem ter sido interrompidos em 1987. É um ponto crucial. O decreto estava lá, mas a desapropriação não se concretizava. Foi preciso mais mobilização. Aí, em 1989, com a constituição da Fundação Proparque, o movimento conseguiu o improvável, como o artigo diz. Improvável? Conta! O que aconteceu de tão decisivo? O prefeito Paulo Ritzel, em fevereiro de 1990, efetivou a compra da área.
Isso mesmo, não foi uma desapropriação litigiosa, mas uma compra por 40 milhões de NCRs. Em abril do mesmo ano, uma lei municipal denominou o local de Parque Municipal Henrique Luiz Reusler. 40 milhões de cruzeiros novos! Caramba! Era dinheiro à beça na época. E que virada de jogo, hein? De uma ameaça de loteamento para um parque municipal nomeado em homenagem a um ecologista. Pois é, Ana, mas a história não para aí. O Parcão foi inaugurado, mas demorou a receber investimentos. Em 2010, no meio de um projeto de revitalização com financiamento do BID, a prefeitura propôs um negócio que levantou poeira: prolongar a Rua Florença, dividindo o Parcão em duas porções com a tal Via do Parque. O quê? Depois de toda a luta para preservar, eles iam cortar o parque no meio? Essa é a hora que o movimento Hesslin entra em ação de novo, certo? Exatamente! O movimento Hostler se manifestou contra, com um documento formal listando motivações ambientais, culturais, sociais e de trânsito. Essa mobilização foi tão forte que a prefeitura desistiu da abertura da via. No final, o projeto foi adaptado para ser menos intrusivo e mais respeitoso. É fascinante ver como a sociedade civil se mantém vigilante e molda o desenvolvimento urbano. O documento ainda fala que, em 2015, o Parcão foi incluído na área de tombamento nacional do Centro Histórico de Hamburgo Velho. Ou seja, a ligação entre o patrimônio natural e o cultural é reconhecida oficialmente. Sim, e isso é o que chamamos de paisagem cultural, Ana. O IPHAN articulou a preservação da cultura e da natureza, incluindo os 51,3 hectares do Parcão dentro da área tombada. E a Lei Complementar número 222, de 2010, já previa como objetivo específico da unidade de conservação promover a integração do Parcão com o centro histórico. Caramba, Paulo, que caso exemplar de ativismo cidadão e reconhecimento jurídico! E me diz uma coisa, qual é o insight mais poderoso que você tira dessa saga toda? Olha, Ana, para mim o mais poderoso é a demonstração de que o patrimônio, seja ele arquitetônico ou natural, não é apenas um bem estático. Ele é construído e constantemente defendido pela sociedade, e que a vigilância e mobilização popular são ferramentas poderosíssimas no direito urbanístico e ambiental. Sem elas, o que hoje é um parque seria mais um loteamento. É um lembrete de que o direito vive nas ruas também, né? Ou nas caminhadas ecológicas. Adorei, Paulo. E é isso por hoje, pessoal. Que história inspiradora e cheia de reviravoltas sobre o Parcão de Novo Hamburgo. A gente se vê no próximo episódio do Minuta IA Explica, onde desvendaremos mais documentos jurídicos de forma não tão árida. E lembrem-se, sempre há uma história por trás de cada linha legal. Até mais!